Senhores, todos bem? Estão dando continuidade hoje à nossa aula, né? Desde já um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Não sei a hora que você está aí assistindo. E hoje nós vamos dar continuidade, então, essa primeira aula de processo civil, da qual estamos tratando sobre os princípios fundamentais do processo civil. Na primeira parte de nossa aula, nós tratamos sobre os princípios fundamentais do processo civil que estão presentes na Constituição Federal. Nós vimos que naquele movimento de constitucionalização do direito processual civil, a Constituição ela vai trazer diversos princípios, fundamentais ao nosso direito, mas estão inteiramente ligados ao direito processual civil. Lá nós vimos principalmente sobre o direito de ação, sobre o princípio da isonomia, duração razoável do processo, juiz natural, contraditório, Falamos muito sobre o contraditório. Então nós só vamos relembrar um pouquinho disso para que possamos hoje finalizar a nossa aula já tratando de princípios fundamentais, mas agora que estão presentes no próprio Código de Processo Civil. Antes disso, só tirando uma dúvida de uma de nossas colegas, que hoje me procurou sobre essa parte específica, e ela me perguntou o seguinte: professor, mas qual é a diferença entre o direito civil e o direito processual civil? Então, tirando essa dúvida da colega, sobre a diferença entre o direito processual civil e o próprio direito civil, eu irei responder. Respondi individualmente a ela, mas irei responder que talvez seja a dúvida de todos vocês, ou de alguns de vocês. Então, assim, gente, o direito civil ele vai resguardar o direito material, a própria espécie, o direito objetivo. Enquanto o direito processual civil ele vai trazer as garantias para que esse direito material possa ser realizado, possa ser concretizado. Como nós falamos lá no início, muito se discutiu se o processo civil seria uma ciência autônoma ou não, ou se era apenas mais um ramo do direito civil, Mas como nós falamos, o processo civil é sim uma ciência, tanto é que nós temos um Código de Processo Civil e também temos um Código de Direito Civil, um direito material, e temos um direito, vamos dizer, formal, que vai satisfazer essa necessidade. Toda vez que há um conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida, olha só, eu tenho essa caneta aqui e eu falo é minha, mas aqui um dos colegas que estão aqui na produção vai dizer não, essa caneta é minha. E aí a gente vai chegar a esse impasse. E como resolver? Então aqui nós temos o quê? Um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Eu falo que é minha, ele diz que é dele. E aqui quem vai dizer sobre isso é o Estado. Como é que o Estado vai dizer de quem é o direito objetivo, de quem é esse direito que está lá previsto lá no Código de Processo, no Código Civil? O Estado vai se utilizar do Código de Processo Civil, lá que vai existir as ações específicas para que possa satisfazer esse bem da vida e dizer, o Estado vai dizer de quem é esse direito, de quem é esse bem, como forma de pacificação, gente. Veja bem, porque na verdade o interesse do processo é de quê? É de pacificar, é de unir as pessoas. Então nós temos um conflito de interesse, mas ao final, ao chegar a uma sentença, as pazes terão que ser feitas, Ali vai ser resolvido aquela contenda e as partes vão dar as mãos e estarem aí contentes com a decisão do Estado. Assim era para acontecer, Assim é para acontecer, é o dever ser. A partir de agora nós vamos já voltarmos para a aula específica de hoje e tratarmos sobre os princípios que estão presentes no próprio Código de Processo Civil, ou seja, na legislação infraconstitucional, Então vamos para a tela. O primeiro deles vai dizer já no artigo 2º, que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Também conhecido como princípio da inércia da jurisdição, o princípio dispositivo, ele preconiza que o juiz não pode conhecer de matéria cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Gente, esse princípio aqui trata nada mais, nada menos do que o princípio da investidura, do princípio da inércia. A gente vai entender que o Poder Judiciário ele não pode, em regra, agir de ofício. Ou, na verdade, ele vai agir de ofício nas exceções.
Porque precisa de uma provocação da parte. Como eu falei, nós temos um direito objetivo, né, previsto lá no direito civil, e temos um direito subjetivo que vai nascer a partir da ofensa ao direito objetivo, né? E o direito processual civil, a partir, né, do direito de ação, é que vai, na verdade, nascer esse processo. Nascer, então, para que o processo possa ter início, é necessário que haja uma provocação. Por isso vai falar em investidura, né? Segundo Fred Didier, ele vai dizer, na verdade, que nesse primeiro momento, antes de o processo existir, precisa de quê? De que a parte ela vá buscar o Poder Judiciário, vá delimitar o seu pedido, bem como os fundamentos daquele pedido. E só a partir daí o Estado vai poder agir por meio do princípio da oficiosidade, né? Vai impulsionar os atos. Mas antes do requerimento da parte, antes dessa provocação por meio de uma petição inicial, o Estado ele não pode agir em razão do princípio da inércia, que é o mesmo princípio da investidura. Então o autor ele vai buscar, né? Ele vai buscar esse seu direito subjetivo por meio do processo civil, esse direito que está resguardado lá no direito civil. E a partir daí, a partir desse movimento, o Estado poderá impulsionar, e aqui o Estado juiz, né? Lembrando que o juiz ele é um órgão, o Estado juiz ele vai impulsionar esse processo e dar andamento até chegar ao final, chegando no final por meio de uma sentença. O que vai acontecer, gente, dessa sentença, uma das partes certamente ficará um pouco ressentida, mas o objetivo do processo civil é a pacificação social. Lembra do conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida? Sim, chegou ao final, a finalidade do processo é que as partes se tornam novamente, né, ali um pedido de desculpas, volta ao status quo inicial, né, são amigos, né, são conhecidos, e ele resolve essa contenda e tá tudo certo. Então vamos dando continuidade. Esse é o princípio da inércia, né? Vamos para a tela. Então, cumpre ao autor, ao aforar a demanda, indicar na petição inicial quais são os fundamentos de fato em que se baseia o pedido. Dessa indicação, o juiz não pode desdobrar. Ao proferir a sua sentença, ele não pode se afastar do pedido, nem dos fatos descritos na petição inicial, sob pena de sua sentença ser tida por extra petita e, portanto, nula. A cognição do juiz ela é limitada pelos fundamentos da inicial, pela causa de pedir. Então, gente, como eu falei anteriormente, né, inclusive as lições aí do grande mestre Fred Didier, ele vai dizer que antes dessa provocação da parte, o Estado nada pode fazer. Então, é o próprio autor que, ao propor a demanda, que vai fixar os limites em que o juiz pode atuar por meio do pedido e dos fundamentos do pedido. Então, a partir desse momento, a partir da propositura da ação, é que o Estado poderá satisfazer a necessidade daquele autor, bem como dar oportunidade para que o réu, o requerido, ele possa se manifestar. Aqui, na verdade, é quando se materializa o contraditório, né? E aqui também é quando se materializa, a gente consegue verificar tanto o princípio da investidura, né, da inércia, da jurisdição, como também o próprio princípio da oficiosidade. Uma vez em que o processo ele é proposto, a ação ela vai agir aí de impulso, né? O juiz, o Estado poderá, na verdade, pulsionar esse processo até que se chega ao fim. Aqui, na verdade, gente, nós vamos já ter uma outra discussão, porque o próprio Fred Didier ele vai dizer o seguinte: se por um lado, antes da propositura da ação, o Estado ele não pode agir por conta do princípio da investidura, né? E do princípio, que é o mesmo princípio da inércia. Após a propositura da ação, o Estado, na figura do juiz, ele não só vai agir de impulso, como ele poderá, na verdade, determinar as provas e como essas provas serão produzidas. Então, nesse momento, já não vai mais existir o princípio da inércia,
que é o próprio princípio da investidura, mas sim o princípio inquisitivo. Vocês verão na prática que quem já tem a oportunidade de acompanhar audiências vai ver que em determinados momentos o juiz vai dizer: não, essa prova não pode ser produzida, não, essa prova não é conveniente para o processo. Então ali já se verifica o princípio inquisitivo, em que o juiz ele tem essa participação maior no processo e não fica mais parado, inerte, aguardando, né? Então o juiz atua de uma forma maior, ele também é parte no processo. Mas lembrando que a delimitação, né, os limites da ação fica por conta do autor, quando ele vai descrever os fatos, vai delimitar o seu pedido e vai também fundamentar o seu pedido por meio da causa de pedir. A partir daí o juiz pode agir, não há aí já um respeito, né, à investidura, à inércia. Agora, no momento da produção de provas, o juiz não mais está preso, ele pode sim, por meio do princípio inquisitivo, dizer quais provas serão necessárias produzir, né, e se essa prova ela é conveniente ou não. Então, vamos para a tela. É possível dizer, então, que o princípio dispositivo se restringe à propositura da ação e aos limites objetivos e subjetivos da lide, presentes no artigo 141 e 492, mas não à instrução do processo. Então, como eu falei, no primeiro momento, o juiz ele não pode agir antes dessa provocação, mas uma vez provocado, o Estado foi provocado, o Estado vai impulsionar e lá na frente, no momento da instrução, o juiz vai sim ter essa amplitude, vai poder agir, né? E aí, por meio do princípio inquisitivo, vai dizer quais provas serão necessárias produzir e vai dizer também se a prova é conveniente ou não, se era oportuna ou não, se é apenas protelatória, né, ou se é apenas para embaraçar o processo. Inclusive, lá na frente nós vamos falar que quando essas provas elas têm um caráter apenas protelatório, aí a parte poderá ser condenada à litigância de má-fé, tendo em vista que o processo civil hoje é cooperativo e busca sempre a lealdade processual, respeitando o princípio, que nós vamos ver hoje também, que é o princípio da boa-fé, tá certo? Então vamos para a tela. Outro princípio é o da oralidade, gente. Vamos ver aqui, ó. O seu valor é mais histórico do que atual. Originalmente, transmitia a ideia de que os atos processuais deveriam ser realizados, em regra, oralmente, sobretudo os relacionados à colheita de prova em audiência de instrução. A verdade é que nos dias que correm, resta muito pouco a ideia originária lá de Chiovenda a respeito da oralidade, porque mesmo os atos praticados oralmente, como os relacionados ao vida de perito, as partes e testemunhas da audiência, são imediatamente reduzidos à escrita. Então, vindo aqui, gente, perceba que, na verdade, o código ele vai trazer, né, vai respeitar a oralidade como princípio da eficiência, da duração razoável do processo, mas esse princípio ele está, vamos dizer, um pouco em desuso, porque hoje, por meio da evolução, né, da comunicação, normalmente esses atos eles são gravados e quando não são gravados são reduzidos a termos, ainda se usa muito a escrita. No juizado especial ou no juizado de pequenas causas, né, como é normalmente conhecido pelos leigos, né, não por nós aqui, mas nos juizados especiais, na verdade, é que se utiliza mais dessa oralidade. No entanto, todos esses documentos, ou em suma maioria, eles são reduzidos a termos para ter uma segurança jurídica maior. Então acaba que esse princípio da oralidade ele está caindo tanto quanto, né, em desuso, né? Até mesmo nas audiências, às vezes no juizado o juiz também pede, ou então faculta a parte que se apresente a defesa, a contestação ali no momento. As alegações, às vezes finais, os memoriais ou réplica, também é facultado a parte apresentar oralmente, mas normalmente, para que tenha uma segurança maior, para que possa ter uma preparação melhor, se escolhe fazer esse procedimento, né, de forma escrita. Então, o princípio da oralidade, apesar de ainda existente, ele é pouco utilizado, sendo utilizado tanto quanto mais lá no juizado especial. Então, vamos para a tela. Senhores, veja bem, esse princípio ele vai estabelecer que compete ao juiz do processo colher diretamente a prova oral, sem intermediários. E é lógico, né, evidente, que em alguns casos ele vai necessitar da colaboração de colegas quando, por exemplo, a prova tiver que ser colhida por carta precatória em outra comarca, né, por carta rogatória, né, seja em outro país, né, em outro estado,
E agora é o seguinte, na verdade esse princípio ele visa resguardar a identidade física do juiz, né? Mas nem sempre isso é possível, seja por meio de uma perpetuação de jurisdição, seja por meio de uma mudança, né, de juiz que foi promovido, seja por meio de uma extinção de uma comarca, como é normal aqui, né, no nosso estado, aqui na Bahia, e aqui há uma discussão em relação ao juiz de instrução. A doutrina traz esse exemplo. Em alguns países existe um juiz só para a instrução, esse juiz é que vai determinar as provas, e um juiz que vai decidir o processo, um juiz que vai na condenação. Esse juiz de instrução ele é mais próximo das partes e é muito questionado até a sua atuação, porque ele passa, na verdade, a atuar no processo penal como o próprio promotor de justiça, né? E aí passa a questionar a imparcialidade de juiz. Alguns países adotam, como a França, como a Itália, tem um juiz para instrução, que é mais perto das partes e ele pode tomar até essa figura, né, de como um promotor da ação. E, posteriormente, na segunda fase, tem um juiz que vai julgar esse processo, né? Que vai respeitar mais o princípio da imparcialidade, né? Da neutralidade. Felizmente, nós não temos essa figura, né? Aqui no nosso ordenamento jurídico, porque é muito polêmico. Mas vamos para a tela. Então, ainda sobre esse desdobramento, veja bem que o princípio da identidade física do juiz, que vinha acolhido expressamente no artigo 132 do CPC de 1973, que assim estabelecia: o juiz titular ou substituto que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, caso em que passará os autos ao seu sucessor. Aqui, mais uma vez, desdobramento do devido processo legal, da identidade física do juiz, do julgamento competente. Perceba que o juiz que colhe as provas, né, no nosso ordenamento jurídico, que participa da instrução, esse é o juiz mais adequado a sentenciar o processo, né? Isso é que preza o Código de Processo Civil, né? Esse que preza esse juiz que atuou na construção das provas, que ofereceu, né, que zelou pelo contraditório, ele que vai, por ser conhecedor, né, daquela lide, ele é o ator importante e necessário para julgar esse processo. Mas isso é a regra, né? Nós vimos aí que o próprio Código vai trazer exceções, seja por mudança, seja por promoção, né? Seja por qualquer forma que esse juiz ele não esteja mais atuando naquela comarca, né? Fora daquela jurisdição. Essa é uma das regras, mas cabe também a exceção. Certamente é importante que o juiz que participou de toda a instrução, né, processual, que esse juiz seja, na verdade, o prolator da sentença. Por isso que nós vamos perceber hoje, normalmente as audiências elas são unas, né? Você já sai da audiência, né? A audiência ela é de conciliação e instrução. E o correto, o necessário, segundo o Código, é que você já saia da audiência com a sentença. Salvo quando, né, pela particularidade do processo, isso não seja possível. Mas, se possível, até mesmo em respeito à economia processual, a razoabilidade, né, a durabilidade razoável do processo, o interessante é que as partes já saiam ali da audiência com a sentença. E aí, vão entender se recorra ou não. Então vamos lá para a tela. Outro princípio é, na verdade, mais um subprincípio que está aí ligado, né? O princípio da identidade física do juiz ao devido processo legal, vai dizer o seguinte, que estabelece que a audiência de instrução deve ser una, como já adiantei a vocês, e concentrada, para que o juiz, ao colher as provas, possa ter uma visão sistemática e unificada dos fatos dos quais deve recordar para promover o julgamento. Além disso, esse subprincípio da concentração vai dizer que a irrecorribilidade em separados das decisões interlocutórias, né, elas deverão prevalecer. Por quê, gente? Porque antigamente, vem aqui para mim, antigamente o que acontecia? Nós tínhamos aí, além das decisões de mérito, que nós sabemos que cabe apelação, nós temos decisões interlocutórias, que não dão fim ao processo. Antigamente nós tínhamos a figura do agravo retido e do agravo do instrumento, e que acabava, na verdade, causando uma longa demora no processo, porque o processo subia para o tribunal apenas para que fosse julgado uma questão que não era de mérito ainda. Então o Código de Processo Civil, o novo, ele acabou extinguindo essa figura do agravo retido e deixando de forma
forma bem restrita quando as formas e quando vai caber aí o agravo de instrumento, né? De forma bem restrita, de forma diferente do que era antes. E aqui tem esse princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias. Então essas decisões que antigamente poderiam ser rebatidas, né, questionadas por meio de agravo retido, hoje também são questionáveis por meio de apelação. Só que o processo só vai subir para o tribunal para ele decidir sobre o mérito e sobre essas decisões interlocutórias. Então, na verdade, não é que o código deixou as partes sem poder recorrer de decisão interlocutória. O que mudou foi o remédio. O remédio utilizado hoje para essa recorribilidade são as próprias apelações. Tudo isso, né, em busca aí de preservar a duração razoável do processo. Senão a parte ficava recorrendo de decisões que sequer eram ainda referentes ao mérito. E isso postergava muito aí o desenrolar do processo, né? E não é esse o interesse aí da nossa justiça, né? Não é esse o interesse. Então vamos para a tela. Outro princípio é da persuasão racional, né? E nós já falamos sobre isso aqui na aula passada. O livre convencimento motivado é uma conquista dos sistemas judiciários modernos. São 3 os sistemas gerais de avaliação de prova: o da prova legal, o do livre convencimento puro e o da persuasão racional, ou livre convencimento motivado. O sistema da prova legal, a lei predetermina qual o valor que o juiz deve dar a cada prova, e ele não pode desrespeitar essa prévia atribuição legal como uma hierarquia legal de provas estabelecidas por lei, né? Então aqui é o seguinte, gente. Na verdade, o sistema, como já falei na aula passada, vai trazer essas 3 formas, né, de avaliação, né, que é o sistema legal, o sistema de convencimento puro e o sistema livre convencimento motivado. Prova legal, nós não adotamos como regra e vamos adotar como exceção, por exemplo, como se comprovar imóveis, né? Só é dono de um imóvel aquele que tem a escritura, né, que tem um imóvel escriturado. Então aqui o código adotou como exceção, perceba, ó, se você não tiver esse documento, ele é indispensável, né? A pessoa que não tem esse documento indispensável, que é a escritura do imóvel, ele não é proprietário. Ele pode ser posseiro, né, ou outra denominação, mas proprietário ele não é. Então perceba que aqui o Código de Processo Civil, o ordenamento jurídico, adotou o sistema de prova legal. Ele valorou essa prova, deu valor à escritura de uma prova, entre aspas, né, imutável, uma prova que vai sobressair sobre as outras. Ah, fulano disse que comprou, tem um contrato de compra e venda, mas fulano tem uma escritura. Então, de acordo com esse princípio da valoração legal, a escritura, ele é um documento indispensável para a comprovação do referido imóvel. Então, nesse caso, a escritura ele tem um valor maior do que o contrato de compra e venda, né? Não é a regra aqui no Brasil, mas nós temos algumas exceções da aplicação e essa é uma delas, né? O convencimento puro nós não temos, gente. Até tivemos aí um caso aí que está em discussão, está em voga, né, famoso, em que um juiz ele dizia: nós não temos prova, mas nós temos convicção, né? E perceba, gente, que o nosso ordenamento jurídico ele não adota o convencimento puro. É preciso que se tenha provas, né? Nós vamos ver que a regra no Brasil hoje é o livre convencimento motivado, até com base no princípio da motivação, até com base no princípio da publicidade dos atos processuais. É preciso que o juiz, ao decidir, ele determina e demonstre com base em que ele está decidindo. Nós vimos que as partes elas vão trazer para o juiz a causa de pedir e o pedido. São as partes que vão trazer para o juiz essas características e o juiz, a partir disso, vai decidir. E ele tem que motivar a sua decisão. O juiz não pode dizer: eu concedo o benefício porque eu quero conceder. Ou então, eu concedo o direito a fulano porque ele é meu amigo e eu quero agir assim. Não, porque nós temos um livre convencimento motivado. O juiz ele até pode decidir de determinada maneira, talvez até contrária
o que seja a doutrina majoritária, mas ele tem que especificar, ele tem que dizer o porquê que ele está decidindo daquela forma. Até porque, como nós já estudamos, nós temos o duplo grau de jurisdição. Toda vez que uma parte entender que aquele direito que o juiz está concedendo à outra for contrário à lei, contrário ao interesse, essa parte tem o direito de recorrer. Nós vimos, né, o princípio aí da inafastabilidade da jurisdição. Toda lesão ou ameaça de lesão a um direito, a parte pode socorrer-se do poder judiciário. E o princípio duplo grau de jurisdição vai dizer isso, de forma implícita, como nós vimos, não está presente na Constituição, mas implicitamente a Constituição traz órgãos aí, né, de recursos e meios de recursos inerentes que a parte pode buscar essa segunda opinião a um tribunal, né, de segunda instância. Né? Então vamos lá, vamos para a tela. O artigo 371 do CPC vai dizer o que? O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Então, vindo para mim aqui, perceba, como eu já falei, que nós adotamos o livre convencimento motivado. Como exceção, nós adotamos o princípio da valoração legal da prova, e a exceção que eu dei aqui foi sobre a escritura. A escritura do imóvel, ela vai ter, na verdade, ela vai sobressair sobre outras provas, porque a própria lei vai dizer isso. Então, a regra é que se aplica o livre convencimento motivado. Mas, quando se trata de imóveis, o documento é que vai dizer quem é o dono. O juiz não pode decidir de maneira diversa. Pelo menos é assim, é o DVC. Se vai ser, a gente não sabe, né? Mas o livre convencimento puro é o único que não se aplica no Brasil de forma alguma, né? Não se deve aplicar. Também nós estamos estudando aqui em uma academia, né? Mas na prática a gente pode ver tudo. Como eu falei, já teve processos aí em que o juiz dizia, nós não temos prova, mas nós temos convicção. Né? Vocês vão se lembrar, não precisa dizer quem foi. Mas o Brasil hoje, nós temos como exceção que vai se aplicar somente em relação aos imóveis, é o princípio da valoração legal da prova, né? E como regra nós temos o livre convencimento motivado. O juiz tem essa liberdade de decidir, ele é livre, mas ele precisa motivar. Princípio aí com base no princípio da motivação e com base também no princípio duplo grau de jurisdição. A parte que se sentir lesada, ela tem um direito de recorrer a uma autoridade superior, né, àquele que prolatou a decisão, para que veja aí se consegue revertê-la, né? Então vamos lá, vamos mais uma vez para a tela. Então aqui, gente, vamos ver o princípio da boa-fé. Como nós já falamos anteriormente, nós vivemos um processo cooperativo, né? Então o processo civil, ele busca hoje cooperação entre as partes. Como já falamos também, o processo civil é um meio de satisfazer as necessidades, né? Uma vez que tem um conflito de interesse, né, qualificado por uma pretensão resistida, que é a própria lide, o Código de Processo Civil busca a pacificação social, né? E como é que isso vai acontecer, gente? Então ele vai prezar pela boa-fé, pela lealdade entre as partes. Então a novidade que o Código de Processo Civil vai trazer é o seguinte: ele eleva essa exigência de boa-fé à categoria principiológica de norma fundamental do processo civil. Isso mostra a preocupação ainda maior do legislador com a observância da boa-fé por parte de todos que participam do processo. E para dar maior concretude ao dispositivo, o artigo 77 enumera diversos deveres, né, daqueles que participam no processo. E o artigo 80 enumera as hipóteses que haverá litigância de má-fé. Então perceba, gente, que é tão importante hoje, né, essa cooperação entre as partes, entre os atores, de um lado juiz, autor, réu, requerente, requerido, né? Há uma cooperação, como eu falei, o interesse do direito processual civil do Estado é pacificar, é trazer a paz. Então, quanto mais o processo for justo, efetivo, com base no princípio da lealdade e da boa-fé, melhor será feita essa pacificação. Como eu falei, o interesse é que ao final uma parte toque a mão do outro e diz: olha, você tinha razão, o Estado lhe deu o direito, eu não tinha o direito, eu estava enganado. Na verdade, esse é o interesse do processo, né? Então, o próprio Código de Processo Civil vai trazer e transformou a boa-fé em
um princípio, né, que está inclusive catalogado aí, né, no Código de Processo Civil, e vai trazer também aí condutas que vão tipificar causas de má-fé, quando as partes buscar enganar o juiz, quando as partes buscarem apenas um caráter protelatório, né, usando de provas sem sentidos e teses mirabolantes, aí poderá configurar uma própria litigância de má-fé quando o juiz entender que o interesse da parte é só de embaraçar, é só interesse de confundi-lo, né? Então vamos lá, mais uma vez, para a tela. Ainda nessa questão, ó, perceba que o artigo 6 vai dizer que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito, ó, justa e efetiva, né? O princípio da cooperação exige do magistrado, que também é ator processual, o dever de esclarecer as partes sobre eventuais dúvidas a respeito de suas determinações, consultá-las a respeito de dúvidas com relação às alegações formuladas e às diligências solicitadas, bem como preveni-las quanto a eventuais deficiências ou insuficiências de suas manifestações. Então perceba que o código ele pede um juiz mais participativo, né? Um juiz mais próximo das partes, como na figura de mediador, como na figura de um, vamos dizer, de um professor, né? Na verdade, ali entre as partes, não só de acalmar as partes, mas dizer, olha, esse aqui é o melhor caminho, essa prova ela não precisa, porque ela é inconveniente para o processo, essa prova ela vai fazer o processo ter uma duração maior, desnecessária, né? Então o juiz, por meio desse time que o próprio juiz deve ter, ele vai conduzir esse processo de maneira, né, cooperativa para que se busque uma decisão em tempo razoável, mas que essa decisão seja justa e satisfativa. Então aqui nós vamos finalizando esse bloco, finalizando na verdade esse tema, né? E nas nossas aulas nós sempre teremos, logo após a finalização de cada tema, algumas questões para que possamos resolvermos aqui juntos, lembrando que nós teremos aí na frente, né, uma prova da OAB e alguns ainda estudam para o concurso, né? Então vamos aí para o próximo bloco.